Rapaz, o tema hoje é participar da ceia, não descinindo o corpo do Senhor. Isso faz até me lembrar quando eu estava participando de uma ceia e eu li esse versículo 1 Coríntios 11, 29. Vamos ler. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aí eu me lembro que uma vez eu estava participando da ceia e li esse versículo, aí eu peguei um pedaço do pão e fiquei olhando, tentando discernir o literal, o físico. Irmãos, nós já estamos no reino de Deus. O reino de Deus já habita dentro de nós. E o reino de Deus, ele é espiritual. Então buscai as coisas do Espírito, não o físico, tentando definir o físico. Aqui o corpo de Cristo, o corpo do Senhor, é a igreja. Está escrito aqui, 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E eu trouxe esse assunto hoje porque ontem um irmão me perguntou sobre esse versículo. Pediu para eu explicar a ele. Aí eu expliquei a ele. Não discernindo o corpo de Cristo. Tá fácil, mãe, você discernir o corpo de Cristo. Só veja só, aqui em Coríntios 24, verso 24, quando Jesus parte o pão asmo, o pão sem fermento, ele ali está partindo o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, você vai ver ele partido em Coríntios 12, no capítulo 12, a partir do versículo 15. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Então está aqui o corpo de Cristo partido. E participar da ceia indignamente, irmão, sem discernir o corpo de Cristo, foi o que aconteceu aqui em Coríntios. O irmão que bancou a ceia, ele bancava a ceia e junto com aqueles que colaborou fazer a ceia, comia tudo. Comia a ponto de se fartar. Então ficava um com fome e outro farto, cheio de comida. Porque a ceia, ela é uma refeição à noite. É muita comida. A ceia é muita comida. Não é um pedacinho de pão e um copo de vinho. Aquilo ali a igreja faz hoje em simbolismo. E a igreja de Cristo não vive mais em simbolismo. Vive, aqui é uma metáfora. O pão simboliza o corpo de Cristo. Isso é uma metáfora. O que aconteceu aqui em Corinto foi que o irmão que tinha condições financeiras, ele bancou a ceia e ele estava comendo tudo, se farto. Aqui em Coríntios 11, 21 diz, porque comendo
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Mas a versão Ave Maria está escrito, no lugar de embriaga-se, está escrito se farta, quer dizer, se enche de comida. Quando ele se enche de comida, o outro come bastante, aí alguém vai ficar com fome. Por isso que tem esse versículo aqui de Paulo escrevendo de esperais uns pelos outros para ver se alguém ficou sem a refeição. Não descinindo o corpo de Cristo. Então, o corpo de Cristo, ele foi partido, aqui na ceia, ele foi partido. Então, lá em Coríntios 12, você vai ver Paulo falando desse homem, desse irmãozinho que ficou sem a refeição. Deixa eu ver aqui. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual, cuidando um dos outros, de maneira que se um membro padeça, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam, se alegra. Paulo aqui está falando que todos os pedacinhos de pão que Jesus partiu, que são membros, somos nós, tem que ser igual. Aquele que ficou com fome, não foi honrado. Então, discernir o corpo de Cristo é discernir que aquele que é menos honroso, parece ser menos honroso, ele é igual a nós. Discernir o corpo de Cristo. Aquele irmãozinho que você partiu, comeu, que você botou a ceia, comeu, sem partir para ele, você errou. Você fez a mesma coisa que está escrito lá em Apocalipse 3:20. Lá está escrito, lá em Apocalipse 3:20 está escrito, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Aquele rico daquela igreja de Laodiceia estava fazendo a mesma coisa. Era